Olá, caríssimos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma aula, aqui com o professor Joalan e a professora Erislene. Espero que vocês estejam aí tão empolgados quanto a gente para mais um dia de aprendizado aí dentro do nosso componente maravilhoso, que é o componente de Educação Física. Mas a pergunta que não quer calar, estão realizando as práticas que nós estamos sugerindo? Estão registrando? Olha, estamos esperando aqui ansiosos esse registro de vocês, tá bom? Exatamente, registrem, gente. Esse momento, ele é único. Vocês não vão viver esse momento novamente com a mesma turma, com os mesmos professores, com o mesmo ambiente, na mesma vibe. Então aproveite esse momento, realiza as práticas, registra, tenta corrigir a postura o máximo possível em todas as atividades que forem práticas de exercício. As que forem cognitivas, procure fazer o seu melhor e ainda, registro de toda a aula com mapa mental, tá bom? Quero ver esse mapa mental também, bem colorido, bem dinâmico, bem bacana, ok? É isso aí. Então vamos lá para nossa aula? Vamos ver do que a gente vai falar hoje, prof. Dá uma olhadinha no nosso slide aí, o que a gente tem para conversar. Aula de número 5, gente, olha lá. Aula de número 5 com o professor Joalan e a professora Iris fala sobre imagem corporal e atividade física. Hoje, professor, mas você pode pensar assim, a gente teve uma aula igual a essa na aula passada. Não, são aulas aí complementares, que a gente vai falar um pouco mais a fundo de outros assuntos e você pode estar acompanhando com a gente esse assunto aí, tá bom? E aí na aula passada, vem aqui com a gente mencionou a respeito de se olhar no espelho e às vezes não se identificar com o que você vê no espelho, não é? Por isso que tem essa imagem aqui para reforçar mais ainda sobre essa percepção da imagem corporal que nós temos e que transmitimos aos outros, transmitimos ao mundo. Sempre aliando isso ao nosso componente curricular, que é a educação física, trazendo então para a atividade física. Qual é a relação que isso tem? A gente vai falar de tudo isso ao longo da nossa aula, tá bom? Perfeito, prof. Joalan. E aí a gente já começa observando aí sobre a nossa agenda. O que a gente tem aí de subtemáticas dentro dessa nossa aula, prof. Joalan? Isso, nós vamos falar aí do conceito de imagem corporal, dos transtornos dismórficos corporais. Vocês vão ouvir muito nessa aula os tais TDC, mas a gente vai falar tudinho para você, tá bom? O que mais, prof? Nós temos aí, né, falando dentro desses transtornos, a anorexia, nós falaremos aí sobre a bulimia também, e tem uma outra que é chamada de vigorexia. Que não é tão famosa assim, mas está muito aliada aí a todos esses transtornos dismórficos corporais, tá bom? Isso. Se você pesquisar aí um pouco mais a fundo, você vai ver que existe outros transtornos, mas aqui a gente frisa principalmente esses três. E para fechar, a gente traz algumas recomendações inteligentes, e vocês são inteligentes, vocês vão aplicar no dia a dia de vocês com relação a essa temática de hoje. Vamos lá aprender? Certo? Então? Bora lá então. E a gente entra logo no primeiro, a questão do espelho, né? Exato. Caríssimo estudante, quero saber se você aí, quando se olha no espelho, você gosta do que você vê. A imagem que você passa aí para esse espelho e volta para os seus olhos se você gosta do que você vê. Ou você tem vontade de socar o espelho, quebrar o espelho porque não corresponde àquilo que você idealizou. E aí, prof? Não sei, né, professor? O que você acha? E não é o ideal, não quebra o espelho não, tá? Vai machucar a mãozinha de vocês, tá bom? Então, a professora está falando da relação do aceitar-se, do sentir bem com você mesmo. Tá legal? O que você vê é bom para você? Não é bom? Estou muito decepcionado, estou muito feliz, estou mais ou menos. A gente vai falar nessa aula aí o que pode significar cada uma dessas sensações. Muito bem. E aí a gente já começa entendendo então, já olhando para esse espelho, para essa representação aí no espelho, sobre o que vem a ser a imagem corporal, tá? Então essa imagem corporal é um construto psicológico, ou seja, faz parte aí da minha mente, é como eu me enxergo psicologicamente, tá? Nas multidimensões. E aí a gente observa essa percepção corporal, né? Esse comportamento também corporal, como o meu corpo se comporta aí frente às adversidades ou o meu dia a dia, né? E também tem uma atitude em relação aí a esse meu corpo, tá? E aí esse finalzinho aqui fala o quê, prof. Joalan? Que pode ser, ó, ela pode ser positiva, de aceitação e satisfação, então estou muito legal comigo mesmo, ou ela pode ser negativa, de insatisfação, de distorção e até de transtornos alimentares. Tá vendo quanto que a nossa imagem corporal ela afeta no nosso desenvolvimento e na nossa vida?
E é interessante essa palavra que o professor falou aí de distorção, né? Muitas vezes eu posso, por exemplo, olhar para o prof. Joalan e falar assim, nossa, prof, você tá bem, tá magro, tá bonito, tá definido e tal. E ele por dentro, no psicológico, na mente dele, fala assim, nossa, eu tô acima do peso, não tô legal. Caco, tô a capa da gaita, como diz o... Ele pode usar diversas expressões para dizer que ele não tá bem, ele não se sente bem, ou aquilo que o corpo dele tá representando para fora não tá legal como ele gostaria. Essa distorção, ela vai lá depender dos olhares, de quem tá olhando, de como é a pessoa. Será que aquilo é o real mesmo ou não é? Isso, aí a gente vai falar muito dessa questão dessa distorção. E aí, como vem essa distorção, eu me enxergo diferente, estranho, né? Eu começo a perceber os TDCs, né? Que vêm a ser os transtornos dismórficos corporais. E aí, por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Né? Por que elas dão tanta ênfase para essa coisa negativa que está lá dentro da cabeça delas, né? Às vezes a pessoa realmente não está com um corpo muito legal, né? Ela se vê sem falar, cara, eu deveria estar mais magro, ou eu deveria estar mais forte, ou eu deveria ser mais alta, eu deveria ser mais baixa, aí eu deveria ter um... A gente falou muito na outra aula da questão da estética, né? Do cabelo, sim, da maquiagem, da pele, né? Por isso que a gente falou que são duas temáticas muito próximas, né? E aí não está com esse acordo, por que algumas pessoas desenvolvem isso? E de que maneira que a atividade física pode contribuir, né? Pode atuar aí em cima disso. E aí a gente tem que ter muito cuidado numa coisa. Uma coisa é você achar, eu tenho que emagrecer um pouco mais, eu tenho que me alimentar um pouco melhor, eu tenho que fazer um pouco mais de atividade física. Professor, eu penso tudo isso, eu tô doente? Não, calma. A gente está falando aqui dos excessos, das coisas que são demais. Então, você querer se cuidar, querer ter um corpo mais saudável, um corpo mais ativo, um corpo que responde melhor às suas atividades do dia a dia, não é problema nenhum. Não há nada de errado com isso, né? Exatamente. O que a gente tem que ter cuidado é como eu estou procurando aí essa melhora corporal e em que intensidade. Se é a custo de tudo ou se eu estou aí numa medida moderada, tendo aí saúde enquanto eu estou procurando essa melhora corporal. Perfeito, prof. E aí a gente observa, a gente volta de novo para a questão do espelho, né? Essa imagem que eu vejo refletida lá naquele espelho, eu vejo de uma pessoa cansada, de uma pessoa triste, de uma pessoa com a baixa estima, né? Eu vejo uma pessoa vibrante, eu vejo uma pessoa alegre, eu vejo uma pessoa forte. Qual é essa representação? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque normalmente... Quando vem essa questão dos transtornos, é porque a imagem que eu tenho é uma imagem negativa. Então, é aquele negócio, eu tô bonito por fora, mas não tô nada, tô em cacos por dentro, né? E aí vai virando uma espécie de um ciclo. Esse ciclo aí a gente sabe que vem incentivado, e por isso que a gente falou que vem aí relacionado com a aula anterior, né? Que a gente falou aí com relação da mídia, né? O padrão de corpo que a mídia vende, que ela fala que você precisa ter, porque senão você não se encaixa aí nessa sociedade. E aí a gente percebe, volta de novo no que a gente conversou na outra aula, entendendo que isso é irreal, que isso é ilusão, tá? E 90% das pessoas, tá? Elas não vão atingir esse padrão, certo? Exatamente, professor. Não tem como atingir. Então a gente tem que ter cuidado aí com o que a gente está buscando. E tem aquelas questões das incongruências de conflito, né? Você fica ali, é isso, é aquilo, você está se debatendo com você mesmo em busca de uma melhora. E aí essa pessoa acaba ficando desestruturada. Isso é muito comum também nos jovens, né? Nos adolescentes, nos jovens, né? A primeira fase adulta aí, essa questão desse olhar não tão positivo sobre si mesmo, sobre a sua representação corporal. Aqueles que perdem relacionamento, então, ela me deixou, ele me deixou, é porque eu era feio, é porque eu não era igual fulano, porque eu não era igual ciclano, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para que ela volte ou ele volte para mim. Não é bem assim. Isso. Essa questão aí de você observar, né, aí se observar no espelho e ter essa vontade de quebrar o espelho, né? E isso pode causar aí uma perda de autoestima, uma perda de confiança, uma insatisfação com o corpo que está sendo representado ali e pode levar a algumas atitudes drásticas. E aí já fica esse alerta aí, caríssimo estudante, para a gente estar sempre atento, não só com relação a como nós nos vemos no espelho, mas como outros que estão próximos da gente também se enxergam, tá? Isso aí pode levar a dietas aí muito restritivas, então com baixa
com baixos nutrientes, né? A questão da utilização das cirurgias plásticas exageradas, né? O exercício físico também é exagerado, em excesso, isso também vai ser um problema. O consumo de anabolizantes, né? E tudo isso não é acompanhado de um profissional. Ou seja, você faz uma dieta restritiva, você não vai lá no nutricionista e pede a dieta, você vai fazer de qualquer jeito, você vai atrás de qualquer cartaz lá da internet que viu, as cirurgias com mal profissionais, os exercícios físicos sem nenhuma orientação de profissional algum, o consumo aí de anabolizantes, remédios, farmacêuticos, que você vai atrás sem nenhuma receita, sem nenhuma alteração, sem nenhuma indicação médica, o que pode causar aí, às vezes, danos irreversíveis à sua saúde. E aquele corpo bonito e saudável que você estava procurando, às vezes está ali só sobrevivendo à medida que o tempo passa. E esse cuidado, esse alerta fica aí, caríssimos. Então aí surge o famoso, né, transtorno dismórfico corporal, TDC. Né? Isso. E aí, já que surgiu, houve aí essa apatia, houve aí esse momento não tão legal com relação à sua percepção, a gente agora entende o que é esse transtorno. E o que ele é, prof. Joalão? Ele vem a ser definido como o quê? Como uma preocupação excessiva. Lembra que a gente está falando aqui dos excessos? Como um defeito imaginário na aparência física. Se o defeito ele é imaginário, você nunca vai conseguir ele resolver. Você sempre vai criar um defeito novo para dizer que não está bem. E ele pode ser conhecido como dismorfofobia, síndrome da distorção da imagem e transtorno da imagem corporal. Tudo isso pode ser definido aí como um TDC, tá bom? E aí, o que é então essa palavra? Nada mais, nada menos do que uma feiura. Seu que feio. Vem, né? A palavra é feio, olha o que ela significa feio. Se sentir feio, se sentir aquém do que você gostaria, né? A tua imagem não representa aquilo que você idealizou, tá bom? Já coloca isso na tua anotação de hoje, no teu mapa mental, bem ilustrado, bem bacana, tá bom? E aí, então, quais são os principais? E aí eu já falei para vocês anteriormente, no início da aula, que existem vários outros, mas aqui a gente pontua 3. Então, a gente tem aí a presença do quê? Da bulimia, da anorexia e da vigorexia. A bulimia, né? Vou começar por essa daqui. A bulimia, quando você, por exemplo, faz a ingesta dos alimentos, você se alimentou, você comeu, mas aí o teu cérebro, a tua mente, né, fica ali trabalhando contra e fala assim, olha, tá na hora de tu ir lá no banheiro e expelir esse alimento, porque ele não te faz bem, você tá gorda, você tá obeso, você está acima do peso, você está horrível. Aí a pessoa faz isso, prof. E entra aqueles conflitos que a gente falou, você tá lá, você tá brigando com o seu próprio consciente. Você é ali satisfeito por ter degustado algo gostoso, algo muito bom, e o teu consciente está ali pesando, tornando aquilo um pecado. Não, você não pode ter feito isso é uma tragédia, você tem que expelir logo, você vai alcançar aí graus de gordura muito grande. Claro que ele não vai falar bonitinho assim, vai usar palavras bem mais chulas, né? Isso. A gente tem aqui, né, a questão da anorexia, e aí quando você vê aquelas pessoas que além de magras, elas são super magras, você quase não encontra... Tecido adiposo não existe, né? Gordura não existe, né, prof? Pele e osso. É só a famosa pele e osso. E aí a gente vê muito, assim, em vários ambientes, assim, na mídia a gente também consegue ver. Eu me lembro que eu vi uma cantora internacional que ela estava sofrendo muito, ela ainda está sofrendo muito disso, e ela não aceita que ela precisa cuidar de si mesma. Ela disse, não, eu tô bem, mas assim, alimento para ela de jeito nenhum. Nada, né? Então ela já corta essa questão do alimento. Para ela, ainda ela estando só pele e osso, ela se enxerga completamente acima do peso. Totalmente com excesso de peso. E aí é que mora o perigo, o grande risco. Porque primeiro a gente tem que trabalhar a nossa mente. Porque senão né? a gente cai naquele imaginário que a gente não consegue sair nunca. E aí nós temos aí a vigorexia. Você pode olhar, mas professor, a imagem está um cara aí saradão, todo Forte, trincado. né?
Só que aí que está o problema. A vigorexia, ela vem com o excesso de você querer ser ali aquele cara sarado a todo momento, a todo custo e a custo de tudo. Então, uma pessoa que ela tá ali sempre achando que não tá bom. Fala, não, eu treinei, hoje meus músculos estão bons. Não, não tá. Tem que treinar mais, tem que fazer mais, tem que conseguir realizar mais atividades ao longo do dia e aquilo acaba gerando esse desgaste, uma doença e pode gerar até complicações aí para a musculatura. Então é aquela pessoa que nunca está satisfeita ali com a forma corporal, por mais que ela esteja já aí num grau de definição legal. Esse indivíduo que o professor Joalan está mencionando aí, ele corre grandes riscos de ter lesões musculares aí gravíssimas, né? Rupturas muito grandes, porque o excesso de carga de exercício físico, né, em especial aí da musculação, ultrapassa os níveis aceitáveis, né, prof? Então, a pessoa exagera porque ela acha que tem que estar mais, e aí já leva um outro contraponto, que é a utilização de ilícitos, a utilização aí de produtos, né, que fazem com que essa massa corporal ela fique maior de forma rápida. Isso, as conhecidas bombas, as injeções, aí os anabolizantes aí que a gente também vai falar no futuro em algumas aulas aqui para frente, vai falar delas também. Então, ele acaba recorrendo a isso, porque tá vendo que tá ali na academia, por exemplo, todo dia, e não tá evoluindo a gosto dele, que é um gosto que imaginário. Então ele começa aí a recorrer a suplementos alimentares ou farmacológicos, né, não comprovados. Isso. E aí a gente tem essas evidências aí apontando o quê? Que a gente tem, as pessoas que se identificam aí, que se mostram desses grupos com TDCs, em relação aos homens aí, são mais novos, né? Em especial são adolescentes, alguns com um pouco mais de idade, mais peso, né? Mais musculatura. Existe aí uma preocupação muito excessiva com relação à sua alimentação, né? E a prática do exercício físico, né? Em contrapartida, as meninas, as moças aí têm um medo horrível de ficarem com excesso de peso, de engordar, né? E tem um desejo aí permanente e excessivo de emagrecer, tá? Então a gente tem já mulheres, meninas aí também aí na fase aí da adolescência, com um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência e conhecimento, né? E também a relação com o peso corporal delas aí também é negativa, tá bom? Então a gente consegue perceber aí esse alerta nesses grupos. O que mais que a gente pode reforçar aqui, então? Olha só, então a gente tem aí nesses distúrbios, esses distúrbios são definidos como desvio de comportamento, tá? Alimentar, né? Trazendo aí situações aí que o indivíduo ele ignora aí essas sensações que o corpo dele tá falando, eu acho que eu não vou comer não, e tô aquela queimação, e tô aquele mal-estar, porque eu tô muito acima do peso, começa a falhar na alimentação, né? Ou quando faz a ingesta desse alimento, procura uma maneira de expelir, exatamente, porque aquilo ali tá ferindo ali tá agredindo de certa forma aí o seu corpo, né? Então ele vai tentar buscar um equilíbrio, mas é um equilíbrio inverso, né? Então a gente tem um contraponto entre a bulimia e entre a anorexia, certo? E aí podem acarretar aí, principalmente a questão da desnutrição, porque o alimento ele não foi digerido. Esse alimento ele não foi quebrado em menores partículas. Esse alimento não foi para a sua corrente sanguínea. Esse nutriente ele não chegou, né? Se não chegou, você vai ficar com déficit, né? Você vai ficar com falta. E aí nessa falta é onde vem aí a questão da desnutrição. Muito bem. O que mais que a gente poderia falar aqui? Olha só. Então agora a gente reforça a respeito da anorexia. Vocês acreditam numa imagem dessa, prof? Nossa, chega a ser surreal, né, professora? Nossa, assusta, né? Isso aqui é o famoso pele e osso. Eu nem sei, né, se essa imagem é real, né? Para mim é irreal, porque é inaceitável um negócio desse, né, gente? Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa anorexia. Então, a anorexia, ela tem origem aí do termo anorexia e é grega e significa ausência de apetite ou recusa alimentar, que vem a ser o caso mais comum. A pessoa está recusando-se a comer por aquele medo ali excessivo de ter um sobrepeso, de engordar, de estar acima do peso. E ela pode ser definida como uma necessidade excessiva de emagrecer.
igual a professora falou, às vezes a pessoa já está ali bem abaixo do peso, já está com poucos nutrientes no corpo, mas ela ainda acredita que precisa emagrecer mais, que está acima do peso. E qual é a maneira que ela conhece de não emagrecer, de não engordar? É cortar os alimentos, deixar de ingerir alimentos ao longo do seu dia. Então ela priva-se da alimentação para conseguir aí esse corpo que ela deseja, esse corpo magro no imaginário dela. Então a gente tem que ter principalmente os alimentos que vão realmente fazer efeito positivo, né? Exatamente. Que, faz a troca, né, dos alimentos. Com fome, você encontra ali, tem coisas deliciosas aos nossos olhos, não tem? Bolos, tortas aí, e você acaba querendo aqueles e ignorando outros também que seriam nutridos para você. Então, a atenção aí, que é uma necessidade e não uma vontade. É uma necessidade e não uma vontade. Isso é um ponto de atenção aí para a anorexia. Muito bem. E aí existe um processo evolutivo, né? De fatores de predisposição, fatores de vulnerabilidade e também a questão da anorexia nervosa, quando ela já passou do estágio, né, aceitável. Se é que a gente pode dizer que a anorexia é aceitável, né? Estágio nenhum é aceitável. E aí a gente tem que ter muito cuidado, uma coisa que acontece muito na adolescência e na escola, com os julgamentos. Tá? Muitas vezes aí a gente quer julgar o colega porque o colega é magro, o colega é anorexo, ele tem doença. Eu já vi ele vomitando. Então a gente tem que ver o que aconteceu, o que se deu para ele chegar àquele ponto. Pode ter sido uma predisposição familiar, uma coisa que foi alheia aí ao desejo dele. Pode ter sido algum fator de vulnerabilidade, um trauma, um acidente, algo que aconteceu que o fez a chegar a esse ponto. Então, não é caso de julgamento, é caso de ajuda. A gente precisa aí procurar levar essa pessoa a se orientar, a procurar uma assistência médica para que ela saia desse quadro e não evolua lá para a anorexia nervosa, né, professora? Exatamente. Não queremos isso de forma alguma. E aí a gente observa, né, entre esses fatores de predisposição, né, o sexo feminino, o histórico familiar, a baixa estima, né, não falo baixa autoestima porque para mim não faz sentido, né? É baixa estima mesmo. O perfeccionismo, então eu tenho que ser magra e vou continuar magra e vou ser sempre magra, mas é o excesso de magreza, tá, gente? É excesso. E a dificuldade de expressar as suas emoções. A pessoa nem sabe como dizer, né, como expor para fora aí essas questões. Tudo bem? Também tem a questão da dieta, né, que fica empobrecida, a questão aí de alguma separação, de alguma perda, de alguma alteração aí na dinâmica da sua família e também expectativas aí reais na escola, no trabalho, né, na vida pessoal, a proximidade aí com a menarca, e a menarca a gente está falando da menstruação, então isso também causa aí um desconforto muito grande no grupo feminino, porque, como todas nós sabemos, as mulheres elas tendem a inchar, né, nesse período, dá aquela inchada, aí já causa aquele transtorno, aquele mal-estar, aquele incômodo e também entra aí dentro desse campo de vulnerabilidades. Prof, eu vou pedir para você voltar um pouquinho lá no slide, eu achei uma coisa bem interessante ali, eu acho importante comentar. Ó, eu vou até circular aqui para vocês, aproveitar que o meu diretor colocou na tela pra gente. Tela cheia. Isso, na tela cheia aqui, ó, expectativas irreais na escola, no trabalho e na vida pessoal. Então acredite se quiser, às vezes na escola ou até mesmo na família, alguns familiares cobram da gente que a gente tem aí esse corpo perfeito. Os familiares falam, você está muito gorda, você está muito magra, você não está saudável. Então a gente tem que ter cuidado e, além de ouvir, né, procurar uma especialidade médica, ver direitinho se tem algo errado mesmo ou se é só aquela que a gente conhece chamada de a intriga da oposição, né? Então ter cuidado com isso aí, porque essas expectativas das outras pessoas podem não corresponder com o que é o meu real, o meu corpo ideal para minha saúde, para minha longevidade, tá bom? Muito bem, prof. Joalano. Aí, entre outros campos também, né, a questão desse extremo aí, horror com relação aí à gordura, né, o medo do corpo mórbido, os tipos aí que a gente pode ver de dietas restritivas ou purgativa também,
o uso de inibidores, né, de apetite, né, a perda aí constante desse peso, os exercícios físicos aí de forma compulsiva, né, o receio fóbico, né, aquele medo horrível aí em relação aos alimentos. Ai, o alimento vai me pegar. Então existe aí essa negação com relação aos riscos e alertas aí que devem ser observados, né, e em especial aí pelos pais e pelos médicos. Mas a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho especial conosco, né, gente? Exatamente. A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, né? Exatamente. A casa onde a gente vai morar sempre. É. Isso causa o quê, prof. Joalan? Lá em vermelhinho, lá em cima, o que que causa? Aí a gente tem aqueles problemas um pouco mais graves, né? Que são uma depressão profunda pela falta de aceitação ali, tendências suicidas. Então, começa aí as mutilações, por não estar satisfeito, vê que não vai, acha que não vai conseguir chegar nunca, aí começa a agredir o próprio corpo, por achar que o corpo é imperfeito, e aí começa aí as automutilações. Então, também com os alimentos, começa a ter danos intestinais, que você não está se nutrindo direito, você está ingerindo e expelindo alimentos, isso causa ali grandes transtornos para o seu intestino. E também a descalcificação dos dentes. O que é isso, professora? Então, os seus dentes vão ficar fracos, gente. Uma tendência de fragilidade muito grande, né? Podem vir a quebrar, podem vir a cair. Você, na mordida, não suporta... O que é isso? Também está relacionado. E aí, nas adolescentes, a gente vê esses principais sinais aí de anorexia, né? Como esse enfraquecimento de uma forma como um todo. E a gente está falando de enfraquecimento aqui de um corpo, do cabelo, dos dentes, né? A perda desse peso aí visível. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa... Fulana tá magra demais, até assusta, né, prof? É verdade. Né? E isso aí também é relacionado à ausência de menstruação, porque afeta até também a questão da menstruação. O nosso corpo é maravilhoso, né? E ele vai se adaptar à medida que você vai levando a ele. Você faz muita atividade e se adapta a muita atividade. Se você está se alimentando mal, ele vai evitar colocar os seus nutrientes para fora, para poder te manter vivo. Isso e às vezes a gente é teimoso, prof, e a gente gosta de uma coisa e sabe que aquela coisa faz mal, mas a gente continua. A gente já sabe os efeitos, né? É aquele efeito sanfona que fica ali incomodando, mas a gente sabe que é o estopim, não é um alimento, e sim a junção daquele alimento com o outro que está associado, com um pouco mais de gordura, com um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar, né? É a questão dos excessos aí, dos industrializados, isso tudo colabora de forma negativa aí para o meu corpo, para o seu corpo, para o nosso corpo. Então a gente também tem que ser inteligente, tá bom? Isso aí. Aí a gente entra na bulimia. Lembra que eu falei lá da historinha que eu contei para vocês aqui, a questão de expelir o alimento? Pois é, essa bulimia vai se caracterizar aí pelo controle exacerbado aí do indivíduo, né? Essa compulsão aí alimentar, em que ele vai buscar aí mandar essa enorme quantidade aí de alimentos que ele ingeriu para fora, tá? Ele vai tentar expelir aí. Só que ele vai expelir de forma escondida. Ai, dá licença só um pouquinho, professor Joalan, que eu vou aqui. Aí tu pega e segura ela, vai. Né? Graças a Deus, a professores não tem esse problema. Mas assim, a gente vê colegas, né? A gente às vezes até sabe, mas não tem noção do peso, né? Do sofrimento que essa pessoa está tendo. Então é importante a gente comunicar alguém mais experiente para estar conversando, para estar orientando. É importante isso. A gente tem profissionais capacitados, profissionais que podem nos ouvir, que podem nos orientar, que podem conversar conosco aí dentro da nossa escola. A gente tem familiares com mais experiência que também podem estar, se não tem o conhecimento específico, mas vai buscar o médico, vai lhe levar ao médico. Então é importante, gente, a gente também ter esse cuidado, esse amor próprio, né? E aí a gente observa alguns sintomas, né, professor Joalan? Eles são muito característicos. A bulimia ela é caracterizada bastante aí pela compulsão alimentar e, em seguida, os vômitos, tá? Então você come em grande quantidade e imediatamente ali você pede uma licencinha e começa ali a deglutir, a jogar para fora aí, vomitar todos os alimentos que você ingeriu. Então, e também pode ser às vezes o uso indiscriminado, sem orientação, de laxantes e diuréticos. O que é isso, professor? São substâncias que fazem com que você expele
expele aí os alimentos do seu corpo, tá? De forma mais rápida, né? Dá até uma dorzinha assim, ai, pessoa, tem que correr. Já sente dificuldade, porque o corpo ele vai segurar, o corpo ele tá precisando daquele alimento. Então você força o corpo a expulsar através aí de alguns medicamentos que são conhecidos como laxantes e diuréticos também. Mas isso vai me prejudicar, né? Vai trazer aí perda do esmalte dentário, cáries dentárias, rupturas no esôfago. Olha o risco, olha o perigo do negócio, né? Rupturas gástricas, arritmias cardíacas, problemas renais. Isso gera aí uma cadeia de problemas que você não tem ideia. Isso. Aí a gente entra no último, que é a vigorexia. Lembra que a gente falou do rapaz aí super forte, super definido, mas ele olha aqui... Não, tá muito magro, tá muito frango. Tem que ir mais, tem que ir mais. O cara lá da academia, ele é maior. Né? A gente tem que ter essa atenção aí. Essa vigorexia, prof, ela envolve aí uma preocupação, né, de não ser suficientemente forte, suficientemente aí musculoso, né, em todas as partes do seu corpo, principalmente os membros superiores, o tronco, né? A parte inferior, os homens normalmente trabalham um pouco menos, né? A gente vê uma disposição um pouco menor. E para você ter ideia de como que é essa doença, né? Lá, os homens hoje têm aquela preguiça, né, de trabalhar lá os membros inferiores, só que no caso da vigorexia, a pessoa ela tá tão focada naquilo ali que ela quer trabalhar tudo, ela quer que tudo seja o seu máximo ali. Então entra o caso da doença. Isso. Conhecida como dismorfia muscular, anorexia nervosa, só que reversa, né? E ela é comum aí nos homens que se caracteriza por uma preocupação que é excessiva de ficar forte a todo custo, tá? Ela é recentemente descrita aí como uma variação aí de desordem dismórfica, né? Dessa feiura que a gente estava mencionando agora há pouco, e se enquadra aí dentro dos TDCs, ok? Conduta desse indivíduo aí de vigorexia, levantamento de peso em excesso, também a preocupação aí anormal, tudo excesso anormal fora do comum está relacionado, tá, gente? A massa muscular. Práticas aí de dietas aí hiperproteica, então vai ter muita proteína para quê? Para que esse músculo cresça rápido, desenvolva rápido e fique ali, né? Então, hiperglicêmica, hiperlipídicas, né, prof? Tudo é hiper. Hiper ali é mais. Então, o uso indiscriminado de suplementos proteicos, o consumo de esteroides e anabolizantes, como a gente já falou também. Muito bem. E agora, a gente vai assistir uma externa para complementar aí essa nossa conversa. Vem comigo. Ser baixo, alto, gordo, magro demais, fora do estereótipo. Mas qual o conceito de estereótipo? Os estereótipos são imagens que se costumam aplicar a um grupo. A psicologia social considera que o conteúdo dos estereótipos é uma construção social, uma vez que são produzidos pelo grupo e não simples representações individuais. Mas isso nem sempre é algo positivo. Aí entram os preconceitos. Em uma academia de musculação, por exemplo, a maioria que ali treinam parecem ter o mesmo estereótipo, certo? Jovens sarados, roupas e até o comportamento. Se há nesse ambiente alguém já de mais idade, fora, né, daquele padrão, mais gordinho, enfim. E isso, às vezes, gera olhares diferenciados e que podem deixar a outra pessoa deslocada, né, constrangida. Por outro lado, os estereótipos são essenciais à vida social. Por quê? Permitem a um grupo se definir positivamente ou negativamente em relação a outro grupo. Mas, voltando à questão da negatividade dos estereótipos, existem riscos à saúde com relação aos transtornos dismórficos corporais, ou seja, doença mental que envolve um foco obsessivo em um defeito que a pessoa considera na própria aparência. O defeito pode ser mínimo ou até imaginário, mas a pessoa pode passar horas e horas por dia tentando corrigi-lo. A pessoa pode experimentar muitos procedimentos estéticos ou até se exercitar em excesso. Indivíduos com esse transtorno costumam examinar sua aparência no espelho com frequência, compará-la constantemente com a dos outros
e evitar situações sociais e até fotos. O tratamento pode incluir terapia e medicação antidepressiva. Aí entra a atividade física na vida dessa pessoa, uma atividade física consciente que pode impactar positivamente na imagem corporal e na autoaceitação, promovendo uma relação mais saudável com o próprio corpo e com as demais pessoas. Mais explicações em sala de aula. Uma palavra interessante que foi falada nesse vídeo, bem no finalzinho, se vocês ouviram bem, prestaram atenção, é autoaceitação, né? Eu preciso me aceitar como eu sou, se eu posso melhorar essa condição na qual eu estou agora, eu vou fazer isso. Mas que isso não me cause prejuízos futuros, né? Os excessos que a gente mencionou até agora. E por isso que a gente traz esse momento para finalizar a aula sobre algumas recomendações inteligentes, caríssimos. E aí, o que a gente poderia estar evitando? Está evitando exercícios físicos de forma excessiva, mas eu não estou dizendo para você não se exercitar, muito pelo contrário. Tem que fazer atividade física. Que você seja ativo fisicamente, que você tenha uma vida bem tranquila, que você tenha músculos para sustentar toda o teu dia a dia, as tuas atividades, atribuições, trabalho, estudo, porque senão você não vai suportar também, mas nada de excesso, tá bom? A gente também tem que observar aí, né, com relação a evitar exames que são cansativos, né, do suposto defeito, né? Ai, não tá legal aqui. Ai, eu olhei aqui, também não gostei. Sabe a história do espelho de novo? Isso, pois você tá olhando, nada tá bom pra sua vida. Né? Então, evitar. Vamos ser mais otimistas. Isso, procurar suas qualidades, que você tem de bom, que você tem de melhor. Muito bem. Alta frequência aí com relação a essa verificação dessa imagem corporal, né, diante desse meu espelho. E a gente vai procurar profissionais que podem nos ajudar. A gente procura um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista e, claro, um profissional de educação física. Esses profissionais vão poder lhe ajudar a direcionar o teu olhar e melhorar a tua imagem corporal, caríssimos, Ai, tá professora, bom? eu não sou doido, vou procurar psicólogo pra quê? Psicólogo é um profissional que vai trabalhar aí com suas emoções, com suas habilidades e vai te apontar caminhos aí para que você viva cada vez melhor e se aceitando melhor, sem deixar de cuidar do seu corpo. Isso, que isso pode ser algo também que de alguma forma atingiu aí o consciente, a mente, o psicológico do indivíduo e afeta até hoje. Às vezes uma palavra mal direcionada, mal falada, pode ter causado aí esse incômodo e essa pessoa tá agindo dessa forma. Aí tá bom, caríssimos? Não leva pro coração, não leva Mas não. nem tudo é assim, né? Então a gente precisa ter essa atenção. E aí a atividade física, ela vai atuar aí nos TDCs, principalmente, caríssimos estudantes, no aspecto psicológico, melhorando aí esse meu humor, melhorando aumentando, né? A sua estima. Isso, a minha autoimagem. Nossa, tô muito... A atividade física, ela professor se olha no espelho e fala assim, nossa, eu tô gato hoje. Professora, ele se olha assim, nossa, eu tô maravilhosa, maravilhinda. Entendeu? É dessa forma, caríssimos estudantes. A gente tem que ser otimista com a gente. E se não tá bom, a gente vai procurar melhorar a cada dia, sempre aos pouquinhos, conforme as condições e as oportunidades que a gente tem. Isso não é mesmo? Sem exageros. E isso, então, vai se exercitar, né? Vai buscar um programa de exercício. Que mais? Observar as recomendações aqui das atividades físicas. Então, se eu gosto de algumas práticas como pedalar, correr, nadar, eu vou buscar fazer isso, vou buscar prazer nessas práticas, não é isso? Exatamente, professor. Então, procurar fazer algo que você goste, algo que você sinta prazer aí em praticar, para que isso te ajude de maneira consciente ali, trabalhando o seu emocional e também o seu físico. Isso. E aí, com relação a pacientes que têm anorexia, né? Anorexia nervosa, aquela lá da magreza, né? Para a recuperação do peso corporal, eles precisam de um ganho de força, um ganho de massa muscular. Então, vai ser trabalhado aí através do exercício, caríssimos, tá? E já para aqueles com bulimia nervosa, né? Um programa de atividade física deve conter exercícios aí aeróbicos e resistidos, aqueles exercícios que você faz um pouquinho mais de tempo ali para melhorar a condição muscular. Muito bem. E aí, para a gente fechar aí essa nossa conversa de hoje, claro, não podia faltar, né? Nosso momentinho aqui final, momento exercite-se mais e mais.
A gente traz aí, porque você já se exercita, você já cuida de você, e se não cuida, já tá atrasado, né? Vamos aí, trazemos aqui 4 sugestões de práticas. A primeira prática aqui, prof. Joalan, atrás de você, do seu ladinho aí. Tá aqui, ó. Eita, isso. Aquele agachamento maravilhoso ali, unilateral, tal. Isso. Com um saltinho, se você tiver condição. Se você não tiver, sem sair do chão mesmo ali com os pés apoiados, tá? E troca a perna, obviamente. Isso. O número 2 aqui, uma corridinha básica, tá? No seu ritmo, para manter ali uma resistênciazinha, buscar a captação desse ar, né? O terceiro aqui, prof. Uma outra variação de agachamento, aquele agachamento mais tradicional, você trabalhar ali os membros inferiores também, ficar com aquele tonificação bacana aqui na parte inferior. E é importante a gente observar aqui, tá, gente? Uma sugestão aqui para vocês é observar a ponta do seu joelho em relação à ponta do seu pé. Não deixa passar essa ponta do joelho, a cabeça do joelho, em relação à ponta do pé. Evita tirar o calcanhar do chão, tá? E coloca aqui, ó, a sua coluna o mais ereta possível, tá? Nada de ficar curvado assim, tá? Mantenha a coluna ereta. E pra gente fechar, a gente pode fazer uma simulação aí de socos, né? De movimentos, de golpes. A distância, pelo amor de Deus, não vá acertar no vento. Coloca lá encaixado o movimento, tá? E aí são, entre esses exercícios aí, você pode dar uma pausa aí de 20 segundos. Você pode fazer 2 vezes de 15, só para você sentir aí, dar uma aquecida aí rapidinho na turma, nos colegas, em você, na professora, no professor que tá aí com você, tá bom? E aí, esse é o nosso momento exercite-se de hoje. Exercite-se mais de hoje, tá bom? Hidrata e corre que já tem a segunda parte da aula. Até daqui a pouco.